de Mobilidade e Trânsito. Secretaria Municipal de Habitação. Presente aqui, Vânia. Obrigado, Vânia. Bom dia. Secretaria Bom dia. Municipal de Saúde. Magali, presente. Bom dia a todos. Bom dia, Magali. Secretaria Municipal de Justiça. Bom dia, secretário. Marcelo, presente. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Secretaria Municipal das Subprefeituras. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Eu até vi a Karina Bege aí, agora não sei se ela entrou de novo. Deixa eu ver aqui. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. ABIMAC. Fiesp. Universidade de São Paulo. Unesp. O professor Pegnoto está aí, ué. Cadê ele? Abra o som, viu, quando for falar aqui, por favor. Instituto de Engenharia. Associação Nacional de Transportes Públicos. Olímpio está aí. Estou vendo você, Olímpio. OAB. Secov. CREA. CAL. Eduardo Pizarro, suplente da Roberta Coronca, CAL São Paulo, presente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Eduardo. Obrigado. Obrigado. ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Eu estou vendo um monte de gente aqui na reunião, que é de secretarias, mas por algum motivo não estão conseguindo me responder aqui. Agora eu fiquei preocupado. Vamos fazer o seguinte, eu estou ouvindo, vou anotar os que estão aqui presentes, para a gente poder fazer a nossa reunião. Dez. 10 responderam, 15 presentes. SMU presente aqui, ó. Tá vendo? Tem alguns que não estão conseguindo responder. Obrigado, Cleiton. Bom, podemos começar a reunião, então. Queria iniciar com a apresentação sobre a questão do Guarapiranga. Nós temos como convidado o Mário Fontes, que está aqui já nos vendo, finalmente conseguiu entrar. Mário, você está com a palavra. Se quiser, pode subir a apresentação, se tiver, tá bom? Muito obrigado. Pode ligar o seu microfone. Muito bom dia a todos. Eu sou Mário Fontes, sou engenheiro agrônomo, sou o diretor executivo da Associação Nossa Guarapiranga.
Eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês, porque tenho realmente o tempo muito limitado, e o material, que é o laudo independente sobre a qualidade da água da Guarapiranga, a Débora tem ele disponível, pode dividir, compartilhar depois com todos os senhores. O sistema Guarapiranga, ele é o responsável pelo fornecimento de quase a metade da água que se consome na cidade de São Paulo e fica dentro da cidade de São Paulo. As leis municipais de uso e ocupação do solo são muito restritivas. Combinadas com as leis de preservação ambiental, então, tornam praticamente qualquer atividade formal proibida na área de mananciais. No entanto, invasões e ocupações irregulares estão se disseminando e prosperam no entorno da Guarapiranga, suprimindo a Mata Atlântica e a vegetação que preserva as suas margens, provocando o assoreamento da represa e lançando seus esgotos na água que nos abastece. A Sabesp hoje toma a água da Guarapiranga, trata e vende para os munícipes. Ela deveria também coletar e principalmente tratar os esgotos, mas não o faz e se esquiva da sua responsabilidade de promover o saneamento básico em função de uma legislação que proíbe obras de saneamento em ocupações irregulares. Ou seja, nós estamos condenados a beber esgoto maltratado. A cidade de São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul. O prefeito Ricardo Nunes disse no programa Direto ao Ponto, em 11 de abril de 2022, que o maior problema que a Prefeitura de São Paulo enfrenta hoje é o déficit habitacional e as invasões nas áreas de mananciais e beiras de córrego. Entre aspas, aqui, texto do próprio prefeito. O laudo independente sobre a qualidade da água da Guarapiranga vem sendo elaborado desde 2015 pelo projeto IPH, que é Índice de Poluentes Hídricos, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sob a coordenação da professora Marta Ângela Marconde. Desde 2017, inicialmente através da ASESC, que é a Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo, e a gente apoia a coleta das amostras. E desde 2019, então, através da ANGUA, nós constituímos a Associação Nossa Guarapiranga em 2019, nós damos todo o suporte necessário com embarcações para a coleta das amostras e também para a divulgação, publicação dos resultados obtidos nas análises. O laudo de 2022, que a Débora, o secretário, tem em mãos aí, que depois pode distribuir a todos vocês, mostra que a situação ao longo dos últimos anos, no que se refere à qualidade da água da Guarapiranga, infelizmente, está cada vez pior. Mas não são só os nossos laudos que mostram essa situação. A CETESB, por exemplo, ela realiza regularmente e publica indicações sobre a balneabilidade das praias na Guarapiranga. A Prefeitura de São Paulo está realizando uma campanha, chama-se Praia São Paulo, tenho visto, no Parque da Praia do Pôr do Sol, às margens da Guarapiranga, ali na orla da Avenida Atlântica, na subprefeitura de Capela do Socorro, e aparentemente não estão visualizando, considerando os resultados publicados pela CETESB. Eles não têm bandeira vermelha no local. E a própria CETESB diz que a água lá está imprópria, para tomar banho. A Guarapiranga é da EMAI, mas quem tem a outorga e retira a água da represa para tratar, então vender aos munícipes, é a Sabesp. Nós estamos diante daquela famosa situação de cachorro de dois donos que morre de fome. E a gente ainda tem a questão da água da Billings, que é transferida hoje para Guarapiranga,
e é uma água que não é de boa qualidade. Então, a gente não bastasse a contaminação com os esgotos do entorno, né, a gente ainda tem essa transferência da água da Billings que vem piorar a qualidade da água da represa. Secretário, eu agradeço muitíssimo aqui a oportunidade de poder trazer esse assunto para vocês, né? Eu estou à disposição. Hoje, infelizmente, eu encaixei aqui meia hora do meu horário disponível para poder fazer essa apresentação por conta aí dos contratempos. No final, eu tive só poucos minutos, né? Eu fico à disposição aqui por mais 5 minutos para responder, eventualmente, alguma pergunta e tudo mais, ou, se eventualmente vocês tiverem interesse, né, em qualquer outro momento, a gente pode reagendar uma conversa. Convido todos, inclusive, a visitar a represa, né? Estou vendo aqui o meu amigo Celso, que da secretaria aí, que conhece bem ali a região, o entorno. O próprio secretário, eu já convidei o secretário para fazer uma visita conosco lá à represa, a gente dá uma volta de barco pelo espelho d'água e enxergar essa situação que está acontecendo, que realmente é bastante preocupante, né? O que eu queria reiterar é que o sistema Guarapiranga, ele é o responsável pelo fornecimento de quase a metade da água que se consome na cidade de São Paulo e fica dentro da cidade, né? Com a Secretaria de Mudanças Climáticas e o trabalho que o secretário tão bem faz, né? As preocupações todas com essas questões relacionadas às mudanças do clima, mas nós estamos falando da água, que talvez seja o nosso bem mais precioso, fundamental para a nossa sobrevivência aqui, e que nós não estamos conseguindo cuidar do que está dentro de casa, no quintal aqui da nossa casa. Tá certo? Mais uma vez, secretário, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade, e eu permaneço aqui por mais alguns minutos à disposição. Muito obrigado, Mário. Por isso mesmo, até em respeito a essa questão de horário, vocês me perdoem esse problema de link que nós tivemos aí. Os problemas técnicos dizem respeito ao choque de tecnologia. A verdade é que parte de nós somos ainda analógicos, né, Mário? Então, a gente sofre com isso, né? Eu passo a palavra aos nossos conselheiros. Por favor, está aberta a inscrição. Lembrando só, secretário, que o laudo está disponível com a Débora e que, não sei, ela deve distribuir aí para vocês o laudo para todos, né? Tá ótimo. Eu vou distribuir a versão digital do laudo para o grupo todo, viu? Laura, por favor. Queria perguntar, quase não perguntei por causa do tempo, mas vários, além da CETESB, além de vocês, outras instituições fazem monitoramentos, e eu queria saber como vocês localizam as conclusões a que chegaram frente a outras conclusões. Você referiu a da balneabilidade pela CETESB. E o que mais? O que a Sabesp diz? Por exemplo, Antônio Fernando, por que o Marco Palermo não está aqui? Ele seria uma pessoa boa para reagir com essa pesquisa do Mário. Então, era isso. Mário, o que eu queria saber é como você localiza as conclusões a que chegaram vocês frente a ações e outras conclusões de outras instituições. Bom, Antes do Mário responder, deixa eu até colocar, Laura, muito bem lembrado. Nós conseguimos, semana passada, uma portaria publicada pelo secretário de governo, transferindo para a Secretaria de Mudanças Climáticas a Comissão de Segurança Hídrica, que era coordenada pelo Marco Palermo e que agora o Marco vai integrar aqui, junto conosco, e, portanto, estará presente nas próximas reuniões. Muito bem lembrado o nome, Laura, e ele vai ser muito bem-vindo agora, doravante, viu? Eu estou contando a novidade de última mão, publicação da portaria do secretário Edson Aparecido, do final da semana passada. Muito obrigado. Mário, por favor. Bom, Laura, é assim, existem laudos disponíveis, né, e dados disponíveis sobre a qualidade da água. A Sabesp, por exemplo, ela monitora, ela tem 2 boias na represa, né?
E nós temos muitos outros pontos onde a gente monitora a qualidade da água. Os parâmetros que são analisados, e vocês vão ver logo que tiverem acesso aos dados, são os parâmetros reconhecidos internacionalmente. Inclusive, o laboratório da Universidade de São Caetano do Sul e a professora Marta Marconde são especialistas nessa questão de qualidade da água, né? E a gente encontra realmente discrepâncias, né? A Sabesp diz que a água está boa, a CETESB diz que a água não está tão boa. E a gente olha nos resultados que a gente tem dos últimos anos, né? Um laudo independente feito aí por iniciativa da Universidade de São Caetano do Sul, com todo o apoio aqui da Associação Nossa Guarapiranga, e a gente encontra os resultados de que a qualidade realmente não está boa, né? Então, ao longo aí dos últimos anos, a gente vem fazendo, tive inclusive reunido no ano passado com o secretário, na época, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? O presidente da Sabesp, a presidente da CETESB, enfim, todos nós estivemos reunidos mostrando essa situação da Guarapiranga. Eram os laudos de 2021 que nós tínhamos disponíveis na ocasião. Nós até combinamos, fizemos uma visita em loco para visitar essa situação complicada que a gente encontra no entorno, essas ocupações irregulares, mas nós temos problemas, Laura, até de operação das estações elevatórias de esgotos da Sabesp, que vira e mexe, descarregam os seus esgotos nos córregos que contribuem para a represa. Então, é uma situação que beira realmente o insustentável, né? Secretário, infelizmente, eu tenho que deixá-los. Eu fico à disposição para a gente agendar uma outra conversa quando vocês estiverem disponíveis. Agradeço muitíssimo a oportunidade de trazer esse assunto para a pauta, mas aqui, infelizmente, esses assuntos que a gente marca um em seguida do outro, eu tenho que sair para entrar numa outra reunião, tá bom? Ô, Mário, muito obrigado. Lembro que a gente já tinha montado um grupo de trabalho, você faz parte. Sim. Vou chamar a Laura também. E agora nós vamos deliberar em seguida, viu? Porque essa questão da água, para nós, é muito importante, mas você será informado. Eu lembro a todos os presentes que o documento mencionado pelo Mário foi encaminhado digitalmente junto com o convite, viu? Então, se alguém não tiver, nós remetemos de novo, mas está aí anexado ao convite para esta reunião, tá bom? Muito obrigado, viu, Mário? Forte abraço. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Até logo. Eu passaria agora a palavra aos nossos conselheiros pela seguinte questão. A Laura lembrou uma coisa muito boa. Nós temos uma atribuição hídrica na cidade de São Paulo a partir da Lei de Segurança Hídrica, que foi votada e aprovada ainda em 2018, né? E em 2019 foi montada uma comissão de segurança hídrica que ficou funcionando na SP Urbanismo, né? Na Agência de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, e que tinha por atribuição montar uma proposta de regulamentação dessa norma. Essa proposta chegou a ser montada, foi enviada ao gabinete do prefeito, na época ainda era o prefeito Bruno Covas, e lá ficou. Nós tivemos que fazer um trabalho, digamos, de engenharia reversa, né? de arqueologia legal, para tentar buscar onde estava a norma e onde estava a comissão. Tive um contato muito bom, excelente, com o professor Marco Palermo, que é uma pessoa, uma autoridade que a gente admira muito, e que vai estar agora, doravante, conosco aqui, trabalhando conjuntamente conosco na Secretaria também de Mudanças Climáticas. Essa questão é uma questão importantíssima. Dentro do plano de metas da Prefeitura, nós temos lá a meta 67, que fala na obrigação de nós reduzirmos o índice de poluentes em pelo menos 30%. Né? Agora, não há o baseline, né? E também não há o volume. Né? Ou seja, é uma meta estranhíssima que nós tivemos que recriar praticamente para poder dar continuidade ao cumprimento dela. Né? Eu sugeriria, e aí eu ponho a deliberação do nosso comitê, que a gente chamasse CETESB e Sabesp para fazer uma apresentação
ao nosso Comitê de Economia. O que vocês acham? Está aberta a palavra, por favor. Vou começar palpitando eu. Eu acho que antes de chamar a CETESB e a SABESP, tem que chamar o Marco Palermo para ele dar o estado da arte. Começa por ele. E aí, depois, chama a SABESP e a CETESB. Bem lembrado, Laura. É bom porque o Marco, inclusive, tem um posicionamento muito próprio e que eu acho que é muito importante, mesmo porque diz respeito aos nossos interesses enquanto membros da Municipalidade de São Paulo. Bem lembrado. Então, está posto aí, nós fazemos uma apresentação do professor Marco Palermo e, em seguida, nós chamamos SABESP e CETESB. Alguém tem alguma deliberação em sentido contrário? Alguma opção? Então, nós podemos deliberar dessa forma. Tá certo, Laura? Por mim, sim, eu acho ótimo. E podia chamar também o subprefeito da Capela do Socorro, porque talvez ele tenha alguma visão local bastante diferente daquela central que é o Marco Palermo, que é a pessoa mais importante, porque ele é que tem que dar satisfação, e porque ele detém a competência, né, ou detinha, e detalhes assim do folclore local vêm com a subprefeitura, por exemplo. Eu sugeria também chamarmos EMAI. O que vocês acham? Mas não sei se ela está no jogo. Ela tem a operação das estruturas hidráulicas. E estou falando isso, eu sou uma das pessoas que escreveu a lei específica do Guarapiranga, tá? Então, conheço essa história, mas estou afastada. Aliás, você mesmo podia fazer a apresentação, né, Laura? Não poderia, porque estou afastada há muitos anos. Então, não sou a pessoa indicada. Mas, além disso, tem que falar a pessoa que tem a competência. E a gente tem o Plano Municipal de Saneamento, o controle do contrato da SABESP, e aí a pessoa mais indicada é, de fato, o Marco Palermo. O que eu particularmente acho, nesse caso, é que é muito importante para o Comitê de Mudança do Clima tomar pé da questão da água. Há ações do Plan Clima que dizem diretamente a isso, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa da SABESP, que é uma guerra saber qualquer coisa da SABESP que eles não contam para nós. Então, o desempenho da empresa em termos de emissão é algo que a gente precisa saber ano a ano. E saber o que está sendo feito também, desse ponto de vista. Ademais disso, tem a questão da manutenção da produção da água no território do município e também a proteção do recurso hídrico de modo geral. Então, é legal saber o que esses outros entes, mas a EMAI, eu acho que não está propriamente no jogo, a não ser na operação das estruturas. É que ela mantém uma série de estruturas de limpeza hoje, de córregos e cursos afluentes também do Pinheiros, e que, de certa maneira, seria interessante a gente até ter um melhor conhecimento, né? Inclusive com referência à retenção de detritos, né, em relação ao curso principal. Então, seria interessante, de qualquer maneira, a gente ter esse conhecimento. Eu compartilho com a sua preocupação, Laura, e vou mais além. Eu acho que seria importante contar ao comitê um pouco do histórico disso, desde quando a gente começou a implementar a secretaria. Uma das primeiras preocupações nossas foi essa, trazer para a nossa esfera de atribuições a questão da segurança hídrica, que estava aqui meio que pulverizada. E o professor Marcos Palermo e a sua comissão estavam, na verdade, praticamente paralisados. A comissão tinha reuniões regulares, aliás, nesse ponto ele é um reloginho, né? Mas não tinha repercussão para dentro da direção do município. A relação com a SABESP, ela passa por um comitê paritário, né, que rege o contrato de concessão.
que, aliás, diga-se de passagem, é o maior contrato de concessão do mundo, né? Do mundo, em valores e, quem sabe, também em quantidade, né? Em volumetria, né? Não só do sistema de esgotamento, como de abastecimento. Há uma outra questão grave também. A receita da Sabesp, quase que eles dizem que é por volta de 35%, mas o município calcula que seja mais de 40% proveniente do contrato com o município de São Paulo, né? Sim, Então, nós sustentamos o Estado, quase. Literalmente. Ainda tem um problema, o retorno realmente deixa a desejar, em vários sentidos. E o que acontecia? É sabido, a gente não pode ignorar isso, que havia uma certa harmonia entre os poderes do Estado de São Paulo e do município, até pouco tempo atrás, até mesmo porque ambos pertenciam ao mesmo partido político, né? E parece que havia aqui um certo silêncio em relação a essa questão. Assim que o prefeito Ricardo Nunes assumiu, uma das primeiras atitudes do prefeito Ricardo Nunes foi chamar a direção da Sabesp ao gabinete. E eu estava lá presente, né? O diálogo não foi fácil. Foi bem difícil, o prefeito foi muito duro, né? Mas o fato é que nós temos uma companhia que parece que tem um posicionamento superior em relação ao município que a sustenta. Nós, agora, com essa nova direção, com o novo governo, nova gestão no governo do Estado de São Paulo, eu acho que nós vamos conseguir alterar esse diálogo. E, em que pese a gente ter ótimas relações com a Sabesp no que tange às operações de defesa da água, ela participa, contribui conosco, e seus técnicos são de primeira grandeza, eu acredito que a gente precise realmente ter um diálogo de governança em relação aos interesses com o saneamento da cidade de São Paulo. Viu, Laura? Eu acho que você tem toda a razão. Vamos chamar o Marco Palermo, em seguida chamamos CETESB e Sabesp para conversar conosco, e eu acho que esse pode ser o grande mote do nosso Comitê de Economia nos próximos meses. Você não acha? Eu acho que é um ótimo mote, mas eu acho que a gente tem que acompanhar, por exemplo, a questão dos ônibus e outras questões que são relevantes. Essa sim, para sem dúvida nenhuma. Mas eu até quero fazer uma apresentação com referência ao estado da arte, também do cumprimento do nosso Plano Clima. E temos que lembrar também que nós temos um comitê, que é o Confrota, que está especificamente cuidando dessa questão, né? E a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem cadeira lá também, no Confrota, né? Então, nós estamos trabalhando. Tem sim. Né? Tá certo? Então, estamos trabalhando. E ali o trabalho tem sido bem firme, né? Já temos aí pelo menos mais 1.110 ônibus já programados, elétricos, que deverão ser adquiridos até 2024. Esses já estão contratados. E, recentemente, olha, você houve uma alteração na nossa legislação. Chamar a Enel. Hã? Chamar a Enel para fazer uma apresentação sobre esse impacto. O que você acha? Na próxima reunião podemos chamar o Marco Palermo e a Enel? O que você acha? Não, eu acho que não dá para misturar. Um dia a Enel, outro dia o Marco Palermo. Então, eu estou preocupado só, se for o caso, eu consulto vocês. Vamos fazer uma reunião extraordinária para a gente ganhar tempo? Por mim, não tem problema. Faremos uma em 15 dias e a outra em seguida, né? E aí nós poderíamos já tocar os dois assuntos e com o comitê. Pode ser? Alguém encaminha contra? Então, vamos fazer isso. Eu vou me organizar aqui, passar uma agenda, faremos uma reunião daqui a 15 dias para tratar do assunto da água. Vou conversar com o professor Marcos Palermo, né? E na próxima reunião ordinária, nós chamamos a Enel. E aí, se for o caso, fazemos uma outra extraordinária
para chamar o CETESB e SABESP. Pode ser assim? Por mim, pode. Ok. Laura, você é a única que está falando. Eu estou preocupado com os demais, porque se alguém não estiver conseguindo falar, por favor, nos avise no chat, viu? Eu estou preocupado com o silêncio do grupo, tá? Ok. Temos mais alguma outra questão já posta no nosso... Era essa. A pauta era para tratar de Guarapiranga, né? Laura, tem alguma sugestão de assuntos gerais? Não, acho que essas, pelo menos... sim, tem uma, essa que eu já falei. Ok, essa já vai, já estabelecemos, então, que vamos fazer na próxima Que reunião as ordinária. empresas apresentaram. Tá. Vamos Deu fazer pra isso. entender? Eu vou, inclusive, pedir para que a SP Urbanos, que é a associação que cuida das concessionárias, né, que ela também esteja presente e possa também apresentar alguma coisa. Ou a nossa companhia de engenharia, né, que é a SP Transportes, né, para a gente poder trabalhar. Não é isso? Tá? Eu vou chamá-los para a próxima reunião ordinária, sendo que daqui a 15 dias fazemos uma extraordinária, como vimos o professor Marco Palermo. Tá bom? Vânia, por favor. Boa tarde a todos. Gente, eu queria fazer uma pergunta. A extraordinária, ela vai ser aberta para todos, né? Porque eu acho que... E aí, colocando um pouco que eu estava aguardando para ver se vinha o caso ou não, falar agora ou na próxima reunião, porque como representante da SEAB, né, da habitação, a gente sempre é muito citado nos problemas ambientais, mas assim, a gente é o fim do problema, né? Isso é uma arrecadação de problemas e deficiências do município como um todo. Então, pensar na importância das subprefeituras também agindo e fazendo o seu poder de fiscalização, o verde também com o poder de fiscalização nas áreas de parque, porque a gente, principalmente nas represas, a gente tem dois casos que são totalmente diferentes. A gente tem loteamentos irregulares que são feitos por pessoas que têm condições, que têm dinheiro, têm forças que a gente sabe quais são, que não necessariamente seja política nem nada, e tiram o usufruto da deficiência e precariedade da fiscalização da prefeitura para ganhar e lucrar com isso. Isso é uma coisa, isso podemos chamar de invasão, eu concordo, porque tem gente se beneficiando com isso. Agora, a gente também tem um problema da ocupação, que é um problema geral da prefeitura do município como um todo, com falta de regulamentações, falta de olhar para a questão social da cidade e dificuldade humana de algumas pessoas. Então, sim, a água é muito importante para todo mundo, só que tem gente que precisa primeiro saber onde se estabelecer, que são as ocupações que a gente trata. Então, por isso que eu perguntei se vai ser aberto a todos, porque é algo que é muito interessa a SEAB. A gente, em alguns momentos, eu estou voltando agora, eu tive um período de licença e agora eu voltei de férias, então não sei dizer com precisão se a gente teve atualização da informação que eu vou trazer, mas a gente, como Secretaria de Habitação, teve muita dificuldade de conseguir dados, inclusive com a SABESP, para conseguir fazer as nossas avaliações do que a gente precisa ou como que a gente age ou quanto aumentaram as ocupações, né? Então, por isso que eu pergunto se ela vai ser aberta a todos, porque muito me interessa participar como parte da SEAB nessa reunião onde vai ser exposto toda essa questão, inclusive da SABESP, né? Bom, Vânia, você tem lugar de fala no nosso comitê sempre. Eu acho que isso, inclusive, é uma pauta que a gente pode ampliar. Nós temos participado, você sabe que está sob nossa coordenação, a Operação de Defesa das Águas, é uma operação integrada com o governo do Estado de São Paulo, pelo gabinete do prefeito, a gente coordena, e a outra coordenação da Polícia Militar Ambiental. Nós já fizemos 26 operações até agora, conjuntas, mas são centenas de outras operações decorrentes que foram feitas pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana Ambiental com as subprefeituras. Nós estamos em combate violento
E sabemos que grande parte das ocupações hoje são patrocinadas pelo crime organizado, né? O crime organizado ali virou uma grande imobiliária, né? E a especulação imobiliária hoje é um grande fator de poluição e degradação nas áreas de mananciais. Nós temos feito um trabalho de reparação, muitos de vocês devem acompanhar, porque a gente sempre distribui aí as atividades da Seclima por meio do sistema de comunicação nosso, pelo próprio WhatsApp. E, de qualquer maneira, eu acho que valia a pena a gente apresentar um relatório, ou melhor, já enviar esse relatório em versão digital para análise de todos os nossos conselheiros, viu? Com referência à habitação, você tem razão. Nós aqui gostaríamos muito de ouvir como é que está sendo o trabalho de selagem que a SEAB tem feito nessas áreas de risco. Ontem mesmo estivemos lá na beira do córrego Oh, meu Deus do céu! É o Geldinha, viu? Como é que é o nome, meu Deus do céu? Não foi em São Miguel, não. Foi São Mateus. E nós vimos ali a situação da comunidade do Caboré e realmente é muito preocupante. Quer dizer, pelo menos já foram listados e cadastrados pela Secretaria de Habitação lá quase 300 pessoas, né? E nós estamos esperando agora só o projeto de CIURB, né, para poder fazer o deslocamento das pessoas, né, e começarmos a resolver o problema da região. Mas mais importante que isso, né, Vânia, é nós começarmos a aplicar a nossa própria legislação de regularização fundiária, né? E isso daí é capitaneado por vocês, né? Vamos pensar num trabalho e numa apresentação do que vocês estão fazendo também para o nosso grupo, Vânia? Topa? Pode ser, mas referente à parte das represas mesmo, só para saber o que Eu acho focar que a de parte fato. das represas seria muito interessante, porque nós estamos acompanhando esse problema. Você sabe que ali a gente tem áreas críticas, né? O Parque dos Búfalos tem ali, como é que é o nome do lugar lá? A gente já foi várias vezes. Do Schmidt lá? Estrada do Schmidt, e parece a guerra do Vietnã contra a especulação imobiliária. É impressionante, né? E é uma guerra de guerrilhas mesmo. E ali nós temos um problema que envolve um conflito de interesse, inclusive, dos nossos projetos de habitação, né? Temos trabalhado bastante, inclusive, junto ao Ministério Público, para poder solucionar vários desses conflitos. Vamos pensar nisso, então, Vânia. E eu acho que você tem que pôr mesmo em pauta aí na apresentação com a Sabesp essas questões relacionadas à Secretaria da Habitação. Muito bem lembrado o tema, viu? Muito obrigado. Imagina, só colocando uma coisa aqui, eu acho importante, inclusive, a gente dialogar e alinhar alguns conceitos, inclusive, que a gente usa até para, como eu falei, diferenciar o que é crime organizado, o que é especulação e o que é pessoas necessitadas de fato. Mas eu vou ver internamente como que a gente faz isso, porque especificamente das represas, hoje a gente tem a Secretaria Executiva de Mananciais, né? Que eu, inclusive, não identifiquei ninguém de lá nessa reunião, não sei se daí a gente convida o pessoal de Mananciais, se eles passam as informações, então eu preciso internamente fazer esse movimento e a depender também, inclusive, chamar alguém de fato que como ouvinte ou com cadeira de Mananciais, inclusive, para essas reuniões, né? Então, vamos convidar a Beth França, claro, acho que precisa estar aqui conosco, tá certo? Certo. Vamos Obrigada. trabalhar com isso, tá? Eu acho que nós chegamos a bom termo aí. A reunião foi extremamente produtiva, curta, né, com todos os problemas, mas muito produtiva. Já temos aí uma série de tarefas para realizar nas próximas reuniões. Esperamos aí que em 2 meses a gente consiga ter avanço em pelo menos 2 temas, né, importantes para o cumprimento de nossas tarefas aí de resiliência e adaptabilidade em relação ao clima, né? Alguma outra questão a mais para falarmos nessa não estou nem dizendo que eu quero que haja apresentação, mas só para entender o que aconteceu. Tá. Com referência a? O Anders Hentze.
Eu não entendi, Laura. A pessoa do Centro Cultural Dinamarquês. Não, essa é outra. Aí é que foi a confusão. Nós tínhamos uma reunião com o Centro Cultural Dinamarquês aqui, e aí juntaram, né? É a próxima. É a próxima pauta, tá aí. Foi por engano, foi no já. Isso, olha aí, mandaram o material que já estava pautado para a próxima reunião, entendeu? Por isso a confusão. É isso. Agora nós vamos ter que refazer essas reuniões todas, então, mas isso com certeza, Laura, você vai ter ciência assim, fica tranquila, porque o material foi mandado de maneira adiantada, mas ela está na pauta do comitê, tá certo? Tá bom, gente? Eu acho que nós podemos dar até por encerrado, então, essa reunião. Eu agradeceria muito, agradeço a paciência de vocês, a consideração, e, por favor, nos perdoem por esse contratempo que nós tivemos aí de ordem tecnológica, mas não irá acontecer de novo. Pode ficar sossegados, viu? Muito obrigado. Forte abraço a todos, então, viu? Obrigado. Tchau, tchau.